Amados irmãos, sou Valéria Godoy e estou aqui junto com você nesta noite para refletir junto com você sobre aquilo que a Santa Igreja Católica nos diz. Então, nós vamos refletir hoje um pouco sobre as catequeses de Papa Francisco sobre a Santa Missa. Então, vamos refletir um pouquinho naquilo que o Papa Francisco escreveu para toda a igreja no ano de 2017, ao qual hoje, no ano de 2020, nós podemos ver que os seus escritos são completamente atuais. Então, vamos refletir um pouquinho naquilo que o Papa Francisco fala para a Santa Igreja sobre a Santa Missa. Vamos fazer hoje, refletir a primeira catequese de Papa Francisco sobre a Santa Missa. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, vamos refletir agora um pouquinho sobre a primeira catequese de Papa Francisco sobre a Santa Missa. A necessidade de fixar o olhar no coração da igreja, ou seja, a Eucaristia. Compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente a nossa relação com Deus. Então, nós vemos hoje toda a situação, a circunstância que nós estamos vivendo, onde o nosso país nós estamos sem a Santa Missa. Então, é muito propício para nós refletirmos um pouco sobre aquilo que o Papa Francisco disse nas suas catequeses sobre a Santa Missa. Quando ele começa dizendo que nós precisamos fixar o olhar no coração da igreja. E o coração da igreja é a Eucaristia. Então, o que faz pulsar, o que faz bater o coração da igreja é a Eucaristia. Então, meus amados irmãos, eu estou aqui hoje para fazer um apelo a você. Você que é católico, que nós possamos nos colocar em oração, redobrarmos as nossas vigílias, prostrarmos o nosso coração diante de Deus, para que nós possamos voltar a fixar o olhar no coração da igreja, ou seja, na Eucaristia. Que nos sejam devolvidas as santas missas, que nos sejam devolvidas o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, a partir de hoje, com essas reflexões, realmente fazer aquilo que o Papa Francisco já nos dizia em 2017, fixar o olhar no coração da igreja, ou seja, na Eucaristia. Que o nosso Deus tenha compaixão, que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e que as santas missas possam voltar para os fiéis. Com todos os cuidados necessários, com todas as atitudes necessárias, aos quais nós, fiéis da Igreja Católica, também possamos nos responsabilizar e ajudar a hierarquia da Igreja a cumprir tudo aquilo que foi necessário para que nós possamos voltar a receber o Santíssimo Sacramento do altar. Assim como o Papa Francisco dizia, compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente a nossa relação com Deus.
Então, nós católicos precisamos compreender o real significado da Santa Missa, o real significado da Eucaristia, para que possamos viver plenamente a nossa relação com Deus. Então, receber Jesus eucarístico é ter relação profunda, íntima, plena com Deus. Por isso nós precisamos ter o coração ardente, desejosos de voltar a receber o Santíssimo Sacramento do altar, de voltarmos poder a comungar o corpo e o sangue de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente estar em plena relação com Deus, nos relacionarmos com Deus de forma efetiva, de forma eficaz, que nós possamos, que o nosso Deus de hoje tenha compaixão e misericórdia de toda a Igreja Católica Apostólica Romana, que o nosso Deus possa voltar os seus olhos para os bispos de toda a nossa nação. Por isso eu fiz questão de estar aqui de verde e amarelo, simbolizando o nosso país, simbolizando a nossa nação, pulseira amarela, brinco verde e amarelo, para que pela misericórdia de Deus, o nosso Deus possa olhar para o Brasil e que nós possamos voltar a receber o corpo santo de Jesus. Por isso, o Papa Francisco ainda diz na sua catequese, a tradição da igreja, Eucaristia, o coração da igreja. Em 2000 anos de história, um grande número de cristãos no mundo inteiro resistiram até a morte para defender a Eucaristia. Muitos ainda hoje arriscam a vida para participar da missa dominical. Desde os primórdios, desde a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, muitos cristãos deram a sua vida para defender a Eucaristia, para defender o corpo, sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos até hoje ainda arriscam a sua vida para receber o corpo santo de Jesus na missa dominical. Por isso, meus amados irmãos, há um apelo nessas entrelinhas de Papa Francisco, para que nós possamos olhar para os mais de 2000 anos da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Mais de 2000 anos de história, onde desde o início cristãos não tinham o medo de resistir até a morte para defender a Eucaristia. E hoje eu vejo muitos católicos que não estão dando a mínima importância por estarem sem a Eucaristia. Que não estão tendo isso, levando isso como algo normal, né? Como se isso não fosse digno das nossas orações, não fosse digno da nossa intercessão, não fosse... Hoje nós pedimos muito para que Deus liberte o nosso país do Covid-19, da pandemia. Mas nós católicos também devemos pedir a Deus a graça de que nos sejam devolvidas as santas missas. Que nós possamos o quanto antes comungar do corpo santo de Jesus. Que nós possamos o quanto antes, assim como a tradição da igreja diz, que há mais de 2000 anos inúmeros cristãos resistiram até a morte para defender a Eucaristia. Nós precisamos voltar a defender a Eucaristia. Assim como o irmão está dizendo aqui, peço orações por mim que sofro com homossexualismo. No começo do ano estava pensando em me prostituir e ressentimento com vontade de fazer cirurgia de mudança de sexo. Estou passando com um psicólogo. Irmão, eu não me esqueci de você. Você está nas minhas orações dia e noite. Eu tive um problema no computador, por isso eu não consegui enviar o e-mail para você, mas eu vou te enviar aquilo que eu te prometi. As coisas já voltaram ao normal. Amanhã pela manhã eu já vou te enviar. E pode ter certeza, conte com as nossas orações. Você já está no nosso coração. Amados, olha o que o irmão está dizendo. Eu sofro com o homossexualismo. Ele não está dizendo que ele é feliz com o homossexualismo. Ele está dizendo que para ele isso é um sofrimento. E quantas pessoas como o irmão Admilson, ele não está passando pela mesma situação. Ele não está sofrendo.
com o homossexualismo e com tantas outras situações. Quantas pessoas podem ser ajudadas ao receberem de forma digna o Santíssimo Sacramento do altar? Quantas pessoas podem ser ajudadas por receberem de forma digna o Santíssimo Sacramento do altar? Quantas pessoas hoje estão fora de uma vida na graça porque não estão recebendo o Santíssimo Sacramento do altar? Por isso, nós precisamos, como o Papa Francisco diz, voltar o olhar para o coração da igreja, voltar o olhar para a Eucaristia. Nós precisamos verdadeiramente compreender o significado da Santa Missa para que nós possamos ter uma plena relação com Jesus Eucarístico. Assim como o Papa Francisco diz, em mais de 2000 anos da história da Igreja Católica Apostólica Romana, inúmeros cristãos não resistiram até a morte para defender a Eucaristia. Nós, católicos, precisamos defender a Eucaristia. Nós, católicos, precisamos dizer: Jesus Eucarístico faz falta. Assim como nós estamos vendo várias hashtags aí, né? Hashtag fechado com Bolsonaro. Pois bem, então vamos lá. Hashtag fechados com a Eucaristia. Nós precisamos de Jesus Eucarístico. As pessoas necessitam do corpo, sangue de Jesus. Nós precisamos ser revestidos da graça de Deus que está no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso eu convido você hoje, amado católico, você voltar o olhar para o coração da igreja, para Jesus Eucarístico. Que nós possamos derramar lágrimas diante de Deus porque estamos sem a Eucaristia, porque estamos sem Jesus Eucarístico. Que nós possamos verdadeiramente nos sensibilizar, porque nós estamos sem Jesus na Eucaristia. E Papa Francisco ainda diz, dá um exemplo. No ano 304, um grupo de cristãos no norte da África, eles disseram assim: sem o domingo não podemos viver. Se não podemos celebrar a Eucaristia, não podemos viver. A nossa vida cristã morreria. No ano de 304, lá no norte da África, um grupo de cristãos dizia: sem o domingo não podemos viver. Hoje, nos dias atuais, nós precisamos dizer: sem o domingo não podemos viver. Por isso, meu querido, eu convido você a se sensibilizar. Você que é católico, que você possa se sensibilizar com aquilo que está acontecendo, que nós possamos ter os olhos voltados para aquilo que é natural, amém, mas também para aquilo que é espiritual. Nós estamos em guerra espiritual, nós estamos em batalha espiritual. Que nós possamos voltar o olhar para o coração da igreja, para a Eucaristia, e possamos, como esses cristãos no norte da África, no ano de 304, que hoje, em 2020, nós possamos dizer: sem o domingo não podemos viver, sem a celebração da Eucaristia não podemos viver, a nossa vida morreria. Por isso, meu querido, Papa Francisco ainda diz, o fundamento bíblico dessa introdução das catequeses de Papa Francisco sobre a Santa Missa não poderia ser outro, João 6, 53 e 54. Convido você depois a meditar sobre isso. João 6, versículos 53 e 54. Jesus disse aos discípulos: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ficar sem Eucaristia para nós católicos é ficar sem vida. Nós estamos morrendo espiritualmente porque estamos sem a Eucaristia. Será que nós não acordamos ainda para essa verdade? Por isso eu convido você a adorar Jesus,
Que nessa noite, nessa madrugada, o Espírito Santo incomode você com essas palavras de Papa Francisco nas suas catequeses sobre a Santa Missa, lá em 2017. Que essas palavras de Papa Francisco gritem agora, no ano de 2020, na realidade que nós estamos vivendo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Isso está na Sagrada Escritura, isso está em João 6, 53, 54. Se nós não comemos a carne, o corpo de Jesus, a carne do Filho do Homem, e se não bebermos o sangue de Jesus, que está na Eucaristia, nós não teremos a vida em nós. Nós morreremos espiritualmente. Por isso eu convido você a chorar, porque nós estamos sem Eucaristia. Nos sensibilizar com essa situação. Por isso, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vida eterna é dada para aqueles que comem a carne do Filho do Homem e bebem o sangue de Jesus. O que está em jogo não é só a nossa vida espiritual, não é só a nossa vida carnal. O que está prometido para nós na Eucaristia é a vida eterna. João 6, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Nós católicos queremos a vida eterna, por isso nós dizemos, nós queremos a Eucaristia. Nós queremos voltar o nosso olhar para o coração da igreja, como diz o Papa Francisco, que é a Eucaristia. Como é que está o teu coração, meu querido, sem Eucaristia? Como é que você está se sentindo? Por isso, o Papa Francisco ainda diz, o testemunho dos mártires, se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque ela nos dá a vida eterna, ela nos torna partícipes da vitória de Cristo sobre a morte, ela é a nascente da qual jorra água, a vida para a vida eterna, ela significa agradecimento à Santíssima Trindade, que nos abrange, nos transforma na sua comunhão de amor, e através dela o amor de Deus resplandece em nós e na igreja, e ela é um acontecimento maravilhoso. Esse é o testemunho das pessoas que resistiram até a morte defendendo a Eucaristia. Este é o testemunho das pessoas, como por exemplo, os cristãos do norte da África no ano de 304, que diziam, sem o domingo nós não podemos viver, sem a celebração da Eucaristia não podemos viver, a nossa vida morrerá. Esse é o testemunho de pessoas que resistiram até a morte por defender a Eucaristia. Eles defendiam tanto Jesus Eucarístico a ponto de dizer, se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia. É preciso que os católicos renunciem à vida terrena pela Eucaristia. Porque na Eucaristia está a nossa vida eterna. João 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia nos faz participar da vitória de Cristo sobre a morte. Na Eucaristia nós temos a vida. Nós precisamos de vida espiritual. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do Cristo na Eucaristia. A Eucaristia é de onde jorra a água viva para a vida eterna. Nós estamos
com fome e sede de Jesus eucarístico. Ela significa agradecimento à Trindade, que nos abrange e nos transforma na comunhão de amor. Nós queremos ser transformados pela Trindade. A Eucaristia é a plena realização da Trindade em nós, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ela nos transforma na sua comunhão de amor. Nós queremos o corpo, o sangue de Jesus. Nós queremos a Eucaristia. O nosso coração arde por Jesus eucarístico. Através da Eucaristia, o amor de Deus resplandece em nós. É um acontecimento maravilhoso. Através da Eucaristia, eu amo mais. Através da Eucaristia, Jesus ama em mim. Através da Eucaristia, Ele me ama. Através da Eucaristia, eu sou amada por Jesus. Nós, católicos, amamos, queremos a Eucaristia. Nós acreditamos na vida que dela vem, na água que dela jorra, na transformação e no amor que dela provém. Nós queremos a Eucaristia. Eu convido você a dizer: eu quero a Eucaristia. Papa Francisco ainda diz: o Concílio Vaticano II foi fortemente animado pelo desejo de levar os cristãos a compreender a grandeza da fé e a beleza do encontro com Cristo, sendo necessário, com a ajuda do Espírito Santo, uma adequada renovação da liturgia, porque a Igreja vive continuamente da liturgia e se renova graças à liturgia. Sendo o tema central dos padres conciliares do Concílio Vaticano II a formação litúrgica dos fiéis, indispensável para uma verdadeira renovação e crescer no conhecimento do grande dom que Deus nos concede na Eucaristia. No Concílio Vaticano II está expressa o desejo dos padres conciliares, que era com que nós fiéis fôssemos formados na liturgia e que nós tivéssemos um conhecimento do grande dom que Deus nos concede na Eucaristia, ou seja, Ele mesmo. Por isso, eu convido você a acompanhar essas catequeses de Papa Francisco sobre a Santa Missa, que nós vamos estar fazendo a partir de agora, para que o nosso coração seja incendiado pelo desejo de receber Jesus Eucarístico. Por isso, Papa Francisco ainda diz: a Santa Missa é um acontecimento maravilhoso, é onde Jesus Cristo, nossa vida, se faz presente. Na Santa Missa, Jesus se faz presente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está perdido? Vá à Santa Missa. Está vivendo uma mentira? Você não aguenta mais viver uma mentira? Jesus é a verdade, vá à Santa Missa. Você está em depressão, querendo tirar a vida, pensa em suicídio, não aguenta mais, vai à Santa Missa, Jesus é a vida. Jesus está presente na Santa Missa, é o próprio Cristo, é a Santíssima Trindade agindo em nós, nos transformando, nos renovando, nos purificando, nos amando e nos permitindo e nos ensinando a amar. Por isso, Papa Francisco diz: a Santa Missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. A Santa Missa é onde eu vivo outra vez a paixão e a morte redentora de Jesus. É onde eu posso ouvir do Cristo, assim como aquele bom ladrão ouviu: eu mereço, mas tu não merece. E Jesus dizer para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Estar na Santa Missa é estar no paraíso com Cristo. Por isso eu convido você a desejar, a orar, a se humilhar diante de Jesus, clamando a misericórdia de Deus sobre a Igreja Católica, sobre o Papa Francisco, sobre os bispos, sobre os padres, para que nós possamos voltar urgentemente para a Santa Missa, receber Jesus Eucarístico. Por isso, Papa Francisco ainda diz, a Santa Missa é uma teofania, ou seja, a manifestação de Deus. O Senhor torna-se presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. Na Santa Missa é a teofania, a manifestação de Jesus, onde Jesus se torna presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. O mundo precisa de salvação. E na Santa Missa, Jesus se oferece ao Pai no altar pela salvação do mundo. Nós queremos a Eucaristia. A Santa Missa é o Senhor. É o próprio Jesus. Nós queremos a Santa Missa. O nosso coração deseja a Santa Missa. Eu não estou fazendo esta live como uma rebelião, não, de forma alguma, mas para incendiar o nosso coração, para que Jesus encontre no coração dos católicos o desejo de voltar a recebê-lo, o desejo de voltar a ter uma plena relação com Ele, como disse o Papa Francisco, que Jesus veja no coração dos católicos o olhar voltado para o coração da igreja, a Eucaristia. Por isso, Papa Francisco enumera 2 problemas. Primeiro problema, os leigos. O Senhor está lá, mas vocês estão distraídos. Que nós não tenhamos mais distrações na Eucaristia, na Santa Missa, mas que nós possamos ir com o coração realmente desejosos de encontrar Jesus. Para que, assim como a catequese de Papa Francisco diz, Eucaristia significa agradecimento à Trindade, que nos abrange e nos transforma na sua comunhão de amor. Que quando você for voltar para a Santa Missa, que você volte com o coração agradecido pela manifestação da Trindade na tua vida, que transforma você na sua comunhão de amor. Segundo problema, os sacerdotes tediosos. Que os sacerdotes se convertam, porque é o Senhor que está ali. Que os sacerdotes não esqueçam. Que nós possamos clamar a partir de hoje a Jesus. Que o nosso coração de leigo não se distraia. Que nós tenhamos a Eucaristia como um agradecimento à Trindade, pela sua manifestação, pela sua ação transformadora em nós, na sua comunhão de amor. E que os padres realmente acreditem que Jesus está na Eucaristia. Que eles possam se converter e não se esquecer que Jesus está na Eucaristia. E que além dele estar na Eucaristia, ele quer se dar para nós. A necessidade atual, voltar aos fundamentos, redescobrir aquilo que é essencial através do que se toca e do que se vê na celebração dos sacramentos. Ver Jesus, tocar Jesus, para o poder reconhecer. Redescobrir a beleza que se esconde na celebração eucarística, que quando é revelada dá pleno sentido à vida de cada ser humano. A beleza dos sacramentos que vêm ao encontro da exigência humana e que são os sinais do amor de Deus e os caminhos privilegiados para nos encontrarmos com Deus. Que nós possamos verdadeiramente fazer o que Papa Francisco nos diz na sua catequese sobre a Santa Missa. Voltar aos fundamentos,
ao ter o olhar fixo no coração da igreja, que é a Eucaristia. Redescobrir o que é essencial, a Eucaristia, através do que tocamos e do que vemos na celebração dos sacramentos. Que nós possamos ver e tocar em Jesus para que possamos reconhecê-lo, que possamos redescobrir a beleza da celebração eucarística e a beleza dos sacramentos, que vem ao encontro da nossa exigência, porque a nossa exigência humana precisa da graça de Deus e que nós precisamos redescobrir a beleza dos sinais do amor de Deus e dos caminhos privilegiados para nos encontrarmos com Deus, que se chama sacramento. Eu convido você, católico, hoje, que você possa clamar a Jesus para que nós possamos voltar a receber Jesus Eucarístico. Nós amamos a Jesus e acreditamos que Ele está no Santíssimo Sacramento do altar. Que a Eucaristia para você, católico, seja aquilo que Papa Francisco diz: o agradecimento à Santíssima Trindade, que nos abrange e nos transforma na comunhão de amor. Eu sei que existem inúmeras pessoas que muitas vezes até não recebem Jesus Eucarístico porque sabem que estão numa vida em pecado, que sabem que algumas condições que nós vivemos não nos permitem receber Jesus Eucarístico. Mas eu quero dizer para você que está nessa condição, você que optou por viver uma outra condição, uma condição pecaminosa, e não receber Jesus Eucarístico, que você possa ter no teu coração aquilo que Papa Francisco diz nessa catequese, que o testemunho dos mártires nos diz se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque é a Eucaristia que nos dá a vida eterna, é ela que nos torna participantes da vitória de Cristo sobre a morte, é ela que é a água viva, é dela que jorra a água viva para a vida eterna. É ela que significa o agradecimento à Trindade pela transformação na sua comunhão de amor. É ela que é o amor de Deus resplandecente em nós. E ela é um acontecimento maravilhoso. Que você possa se arrepender diante de Jesus e não trocar Jesus Eucarístico por uma vida pecaminosa. O testemunho dos mártires nos garantem se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque é dela que nos provém a vida eterna. Que você possa receber vida através de Jesus Eucarístico. E você que estava na graça, comungando de Jesus Eucarístico, que você possa chorar pelas almas que preferem a vida terrena a Jesus Eucarístico. Que você possa chorar por aqueles que estavam na graça e hoje estão sem Jesus Eucarístico. Que você possa chorar pelo coração da igreja, que hoje nós não conseguimos vê-lo bater. Por isso, que Deus abençoe sua vida, que essa live te faça pensar e chorar. Nós queremos a Eucaristia. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.